noite, graça e paz, meus amados, a todos vocês que estão aí na casa de vocês, nos assistindo nesse momento que estamos vivendo, não é? É um momento de muito aprendizado no Senhor. É um momento onde o Pai está nos levando a lugares de descanso nele. E eu te convido nesse momento a estarmos juntos em um só pensamento, em uma só fé, em uma só confiança. Como é bom estarmos aqui novamente, adorando ao Pai juntos. Nós aqui e você na sua casa, mas em espírito estamos bem juntinhos. Em espírito estamos conectados em Deus. Vamos adorar ao Pai. Convido você, a todos que estão aí na sua casa, para juntos glorificarmos ao nosso amado Abba. Paizinho, nós te amamos, te agradecemos, ó Deus, pelo teu grande amor, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua fidelidade, pois você, Pai, sempre nos mostrou que está conosco. Sempre você provou para nós que você é infalível, que você não volta atrás na sua palavra e que você é fiel. Como é bom, Senhor, sentir o teu amparo, como é bom sentir o teu carinho, como é bom sentir o teu afago. Ó Jesus, você nunca nos desamparou, nunca nos desamparou, nunca nos deixou, nunca, sempre permaneceu fiel, sempre permaneceu verdadeiro. Jesus, nós te amamos e declaramos o nosso amor para contigo, ó Pai. Aleluia. Vamos adorar o Pai em verdade. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos, e um cavalo branco ao redor dessa nação, e ele chama você e eu. Venha cavalgar comigo. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos, e um cavalo branco ao redor dessa nação, e ele chama você e eu. Venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, Senhor. Nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo, eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo, Senhor, eu irei contigo. Paixão por sua mãe, seu coração queima e deseja que ela esteja ao seu lado, e ele chama você. Venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, Senhor, diga.
contigo, Senhor. Nós iremos contigo, Senhor. Nós iremos sim, nós iremos sim. Nós iremos contigo, sim, nós iremos contigo. Sim, Senhor. Oh, nós iremos aonde o Senhor for agora. Ei, nós iremos contigo. Nós iremos contigo, Senhor. Eu irei contigo. Lindo Jesus. Eu peço que aí onde você estiver, aí na sua casa assistindo esse vídeo, levante as suas mãos para os céus. Levante as suas mãos para os céus, você assistindo esse vídeo na sua casa. Feche os seus olhos, levante as suas mãos para os céus. Eleve o seu entendimento ao coração de Deus. Porque o mesmo Deus que está aqui nesse momento é o mesmo Deus que está aí na sua casa. É o mesmo Deus que está com você todos os dias. Levante as suas mãos em gratidão a Ele. Sim, sim, em gratidão a Ele. Levante as suas mãos e diga: Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre é exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Diga: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Nós temos fome e sede de ti. Exalte a Ele esse noite. Não há outro semelhante a esse Deus. Tudo que tem
nesse ambiente. E essa glória está ali. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. O Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. E ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz
Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Te amamos, Abba. Amamos Há uma manifestação da glória de Deus. Existe um mover do Espírito de Deus em toda a terra. O Espírito de Deus está se movendo de uma forma muito poderosa. Coisas estão sendo liberadas dos céus. E nós, como igreja, precisamos estarmos exatamente conectados com o que os céus está fazendo, com o que os céus está gerando. Então, sabe, eu sou apaixonado por tudo que Jesus faz. E o que eu não quero é atrapalhar. Tudo que eu quero é estar disponível à vontade de Deus, disponível àquilo que Deus está fazendo. Ainda que a terra sinta de uma forma tão dolorosa, tão difícil até de ser entendido, mas algo tão poderoso que os céus está estabelecendo na terra. Isso é forte. Esses dias, como tantos outros dias e outros dias, porque tem sido exatamente a minha vida, uma vida de estar com Ele. Eu amo estar com Ele, eu amo a presença de Deus, como você também deve amar a presença de Deus. O Senhor nos deu uma canção que fala do quarto, que fala da intimidade. Fica no meu quarto, toma minha cama, mas não sai, Senhor. Fica no meu quarto, toma minha cama, mas não sai, Senhor. Quero intimidade, eu quero relacionamento.
Toma minha cama, mas não sai, Senhor. Fica no meu quarto. Toma minha cama, mas não sai, Senhor. Quero intimidade, quero relacionamento contigo, oh Pai. Eu quero intimidade, eu quero relacionamento contigo, oh Pai. O céu está falando nesse tempo de uma forma muito violenta, meu Deus, poderoso. O que Jesus está fazendo, sabe, eu estou muito feliz. O ano passado, 2019, foi um ano muito difícil. Foi um ano que eu comecei a sentir como dores de parto. Exatamente o que os céus estava para liberar para 2020. Eu, como profeta, em 2019 estava sentindo tanta dor. E tinha hora que eu dizia: Senhor, não vou suportar. E agora a gente entra em 2020. Há uma alegria, há um gozo no meu coração, enquanto o mundo está tribulado, estão desesperados. Eu lhe falo como um profeta de Deus, há um gozo no meu coração, uma alegria, porque posso entender e sentir exatamente o que Deus está fazendo ao favor da humanidade. Aleluia, meu Deus. Há uma glória aqui, meu Deus. Há algo muito poderoso. O céu está falando. E tudo que nós precisamos é estarmos tão conectados, porque o céu está falando. Quero ler um texto aqui no livro de Jó, no capítulo 40, e versículo 6, fala assim: Então o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Meu Deus. Então o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Como se pode ouvir a voz de Deus no meio da tempestade? Como se pode ouvir a voz de Deus no meio do redemoinho? Em outra tradução fala assim, redemoinho. Como se pode? A condição de Jó. Jó tinha perdido a sua riqueza, tudo que ele tinha de bens. Perdeu os seus filhos, foram mortos todos eles. A sua esposa o desprezou, o abandonou. Os seus amigos começaram a questioná-lo. Agora ele está diante de Deus. E naquela tempestade, naquela fúria de Deus, porque Jó estava questionando a Deus, e agora Deus chama a atenção de Jó, para que Jó se atentasse para ouvir a voz dele. Interessante que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Era um homem que tinha um coração generoso, servia a tantas pessoas. Mas o que Jó
não tinha, era um conhecimento profundo, uma intimidade profunda com Deus. E agora Jó passa por toda a situação, toda a adversidade, o seu corpo está ferido. Deus permitiu Satanás tocar em Jó. Deus permitiu Satanás tocar no corpo de Jó. Permissão de Deus. E agora Jó ferido, diante de uma tempestade, cheio de dores, ele consegue se conectar com a voz que estava saindo do meio da tempestade. Uau, isso é poderoso, porque diante dessa tempestade, diante desse redemoinho, você pode ouvir a voz de Deus, como também você pode ouvir outros sons, você pode ouvir outras vozes, mas lá no meio há uma voz específica, sabe, trazendo Jó para uma conexão, de um entendimento. Deus estava se revelando para Jó, para que Jó dobrasse em tudo em sua vida, e principalmente em conhecer a Deus. Uma tempestade, ela não vem sem propósito. Um redemoinho não acontece sem um objetivo. Deus tem um objetivo. Estava lá no meio do redemoinho, no meio da tempestade, Deus falando com Jó. Pode haver interferências no meio dessa tempestade, tantas vozes e tantas comunicações. As redes sociais falando muitas coisas, está cansando até você vendo muitos vídeos, muitas coisas más sendo divulgadas. Ei, pare, no meio da tempestade, Deus está falando. Chamai calamassuri de cantaraia. Escute a voz de Deus. O céu está falando. Jó mesmo sentindo tantas dores, com seu corpo cheio de feridas, ele consegue se conectar com a voz. Uau! Você vai conseguir se conectar, eu profetizo isso. Diante dessa tempestade, Deus está falando com você. O céu está falando. O céu ainda está falando com o mundo através do Calvário. O céu ainda está falando com o mundo através do Calvário, através da cruz. Algumas coisas aconteceram no Calvário. O céu escureceu quando Jesus estava lá na cruz. Era meio-dia, até as 3 horas da tarde. Houve trevas. O sol se escureceu. Estava em dia. E de repente veio uma escuridão. Veio as trevas. Isso não é familiar o que está acontecendo hoje. Estava um dia, estava tudo claro, o sol estava brilhando e de repente tudo escureceu. Tudo escureceu. No Brasil e no mundo, tudo escureceu. Mas existe graça. Algumas coisas aconteceram no Calvário. Jesus entregou o seu Espírito ao Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego meu Espírito. Sabe o que está acontecendo nesse tempo? Vidas estão se rendendo ao Senhor. Ontem eu tive a alegria de orar por 2 pessoas que estavam entregando o Espírito ao Senhor. Eles estavam confessando a Cristo
E depois eu recebi uma pessoa no meu WhatsApp e ele estava se conectando com Deus, estava entregando também a sua vida. 3 pessoas ontem, entregando os seus espíritos ao Pai. Olha que interessante, Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Nesse tempo da escuridão, entrega o teu espírito ao Pai. Entrega a tua vida ao Abba. O véu do templo se rasgou. Olha o que aconteceu lá no Calvário. O véu do templo se rasgou. No momento que Jesus disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Lá no templo, um véu que pesava 1.200 quilos, de alto a baixo, se rasgou. O sistema religioso se rasgou. Um templo feito por mãos de homem se rasgou. O templo palpável se rasgou. Agora entramos em outra era, em outro tempo. Agora o Senhor gera um templo que é a sua igreja. Agora não é mais um sistema palpável. Cadê os templos? Outro dia uma irmã falou: pastor, a igreja está fechada. Não, a igreja não está fechada, a igreja está aberta. Sabe, nesse tempo a igreja está escancarada. Você só precisa discernir isto, você só precisa entender isto. O sistema rasgou, mas a igreja não. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós estamos em nossos lares, louvando e adorando ao Senhor. Sabe, nesse ano, nós ouvimos algo que foi muito louco de Deus, quando Deus falou que nós iríamos ter apenas uma reunião. Tiramos algumas reuniões, iria ter apenas um culto. Pessoas falaram, pessoas disseram: pronto, pastor, o que é isso, pastor? Não, nós temos que ter outro culto. E Deus falou: é a hora de estar nas casas. Então nós iniciamos casa de comunhão e estamos nas casas. Um culto, casas de comunhão, é algo totalmente alinhado, ajustado com aquilo que está acontecendo hoje. Um culto, todo mundo transmitindo culto, e todo mundo nos lares, casa de comunhão. O véu do templo se rasgou, o sistema está sendo rasgado. E todos precisam entender o que os céus está gerando. Sabe o que aconteceu também no Calvário? A terra tremeu. A terra tremeu. A terra está tremendo. Mas relaxe. Tremeu com um propósito. Está tremendo para um propósito, para gerar em ti um gozo eterno. A paz real que não está no externo, está no interno. Que ainda que a terra trema, mas eu estou firme, os meus pés estão fundamentados na rocha. E não tem chuva, e não tem vendaval, e não tem rios transbordantes que venha contra essa casa e derrube, porque ela está firmada na rocha, porque ouviu e praticou a palavra de Deus. Esse terremoto não vai permitir que a tua casa desabe.
Sabe o que aconteceu também no Calvário? As rochas partiram. As rochas. Rocha representa sustento, segurança. As rochas do mundo, da economia global, rachou, partiu. Há um desespero. Mas isso aconteceu com propósito. E sabe o que foi que aconteceu? Depois disso, os sepulcros se abriram. Os mortos ressuscitaram. Depois de tudo isso, há ressurreição. Há vidas sendo erguidas, há vidas sendo salvas por todo mundo. No mês de janeiro, Deus me falou que veria uma grande onda evangelística, uma grande onda de salvação para o Brasil e todo mundo. E é exatamente isso que está acontecendo. O que aconteceu no Calvário? O centurião, todos aqueles que guardavam o corpo de Jesus, quando Jesus morreu e tudo isso eles perceberam, viram o que estava acontecendo, eles disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. E a Bíblia diz que o centurião se rendeu, glorificou o Senhor. Nesse tempo há glorificação, há exaltação, há aceitação. Todos os joelhos se dobrarão, confessarão que só o Senhor é Deus. Uau! O céu ainda está falando com a igreja através de Cristo. O primeiro ponto que nós falamos foi: o céu ainda está falando com o mundo através do Calvário. E esse é o segundo ponto. O céu ainda está falando com a igreja através de Cristo, o trono. Em Apocalipse, se você puder ler, faça isso. No capítulo 4 e versículo 1 diz assim: e depois destas coisas, e depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Depois dessas coisas, olhei, e eu vi uma porta aberta no céu. Você sabe o que é uma porta aberta? Uma porta que Deus abre. Uma porta que Deus abre, ninguém fecha. Porta aberta é uma oportunidade. Porta aberta é um caminho. E se você olhar, há uma porta aberta nos céus. Uau! O Senhor está falando agora com a igreja. Aleluia. E a primeira voz que ouviram, primeira voz, há uma voz que fala, e a primeira voz que você tem que ouvir, não há outra voz, é a primeira voz que você tem que ouvir, é a voz que vem do céu, daquele que está no trono. E a primeira voz que ouviram é a voz de trompeta, de autoridade, falando comigo, disse: sobe aqui. Uau! Esse tempo, tudo que o Senhor está gerando é chamando a igreja para uma intimidade, dizendo: sobe aqui. Sobe aqui, igreja, sobe aqui, porque eu tenho saudade de ti. Eu quero você mais perto de mim. Sobe aqui, se aproxima de mim, vem para mais perto de mim. Chega lá, sobe aqui.
coisas que depois destas devem acontecer. Deus quer te mostrar coisas. A porta está aberta. Há um som que vem dos céus que diz: sobe aqui, porque grandes coisas eu quero te revelar, Cristo. É um tempo de revelação. Tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Versículo 2 do capítulo 4 de Apocalipse diz: imediatamente fui arrebatado em espírito. Imediatamente. O Senhor está arrebatando os famintos e sedentos nesse tempo. O Senhor está arrebatando o seu povo nesse tempo para um nível mais elevado. Você está preparado para isso? Deus vai te tomar, Deus vai te arrebatar, meu irmão. Relaxa, descansa. Deus está no trono. A Bíblia diz isso. Deus está no trono. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre um trono. Sabe quem é esse que está sentado sobre um trono? Aquele que era e que é e que há de vir, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está no trono. Se Ele está no trono, Ele está no controle de todas as coisas. Aquieta-te o teu coração, e no meio da tempestade ouça a voz do Senhor. Em Jeremias capítulo 22 e versículo 29 nos diz: ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. Queridos, tampa os teus ouvidos para o mundo e abre os teus ouvidos espirituais para ouvir o mais profundo de Deus nesses dias. O céu está falando. Ouça o que os céus estão falando. Sejam cheios do Espírito Santo. Shamanai Sukipikira Rei Sukomuramanamatuna. Chamaremos ao Senhor, nós louvamos. A glória a Ele, exalte a Ele. Há uma glória aqui, há uma glória a Ele. Há uma glória na sua casa. Sejam cheios da glória de Deus. Cheios da glória de Deus. Em nome de Jesus, aquele que há de vir virá e não tardará. Em nome do Senhor Jesus, sejam cheios de coragem. Receba o amor lança fora todo medo. Apenas ouça o que o Espírito de Deus está te falando. Chama.
Trazendo mensagens, nós não estamos sós, não estamos sós, não. Eu oro por você, Espírito de Deus, Senhor. O Senhor é Deus de perto, Deus de longe. Alcança todos que estão neste momento nos assistindo, sendo tocados pelo Espírito Santo. Você nunca mais será o mesmo. Que Deus nos abençoe com toda sorte de bênçãos. Te amamos, querido. Você é muito amado por Deus. Amém.